Oi pessoal, eu sou o Alessandro e o seguinte, Pipoca e Nanquim, nesse tempo que ela já tem de estrada aí no nosso mercado editorial, ela tem sido muito bem sucedida, tem feito bastante sucesso e é interessante perceber que a Pipoca e Nanquim, ela estabeleceu um modelo de publicação, ela tem sua linha editorial e dentro dessa linha editorial estão estabelecidas algumas, por assim dizer, tradições. E uma delas é que há autores que uma vez por ano serão lançadas obras deles, né? Um deles, o Chabutê. A gente sabe que todo ano teremos um Chabutê. A gente não sabe qual. E eu acho que isso gera uma coisa interessante, porque a gente fica assim, bom, qual que vai ser o próximo, né? Às vezes é o quadrinho mais recente do Chabutê, outras vezes é um quadrinho mais antigo, mas a gente sabe que vai ter, mas a gente não sabe qual. Então o pessoal às vezes fica fazendo essas especulações, então tem uma certa constância, mas há espaço aí para discussão do que vai ser. Então, Chabutê é um deles. O outro é esse cara aqui, que é o Hiroshi Hirata, assim, que inclusive esse vai ser o quadrinho que eu vou comentar, que é o Novo Preço da Desonra. Só lembrar, antes de entrar no quadrinho, que o vídeo é oferecido pela Comic Boom, né, galera? Link da Comic Boom tá aí na descrição do vídeo. Quiser conferir, trabalho de gibiteria parceira, só dá uma olhada aí no link, valeu? Então, vídeo oferecido pela Comic Boom. Voltando, estamos falando aqui do Novo Preço da Desonra, do Hiroshi Hirata, mas esse não é o primeiro Hiroshi Hirata lançado pela Pipoca e Nanquim. O primeiro foi justamente o Preço da Desonra. Nós tivemos o Preço da Desonra, tivemos Satsuma Gishiden, que é um épico em 3 volumes, sensacional. Eu gosto muito de Satsuma Gishiden. Tivemos também Mais Forte que a Espada, em 2 volumes, e agora o Novo Preço da Desonra. Que, bom, como o nome indica, é uma espécie de sequência de O Preço da Desonra. Sequência pode ser uma palavra forte e ela pode dar a entender uma coisa que o Novo Preço da Desonra não é. O que eu quero dizer com isso, né? Nós não temos uma grande história em O Preço da Desonra e aqui a continuação dessa história. Tanto O Preço da Desonra quanto o Novo Preço da Desonra são volumes que contêm contos mais curtos, contos que todos giram em torno do mesmo personagem e da mesma instituição. Que personagem é esse? É um cara que é um tomador de promissórios. Bom, vamos tentar entender o que é esse tomador de promissórios. Pensar nesse contexto do Japão feudal, estava sempre em conflito, sempre em diversas guerras. E, bom, e nessas guerras, alguém podia ficar à mercê do outro. E, em vez de ser morto por um soldado rival, por um guerreiro rival, essa pessoa podia se comprometer a pagar uma quantia em dinheiro. Ela fazia um juramento em campo de batalha, selava uma promissória e após a guerra a outra pessoa iria lá pegar. Só que às vezes a pessoa não tinha condição dela ir lá pegar o dinheiro. Então ela contratava um tomador de promissória. Esse personagem aqui da capa é esse tomador de promissória. Bom, então nós temos um cara que vai cobrar uma dívida de vida. Na verdade, a pessoa está viva porque contraiu essa dívida. Ela só sobreviveu porque contraiu essa dívida. E só que acontece o seguinte, o tempo passa, o desespero daquele momento também passa. Então é comum que a pessoa que tinha jurado lá fazer aquele pagamento, ela não queira pagar agora, ela está numa outra situação, está numa situação mais confortável. Por isso que o tomador de promissória, ele também tem que ser um guerreiro habilidoso, porque vai ser ou o dinheiro ou a vida da pessoa, ou o dinheiro ou a cabeça da pessoa cortada. Enfim, esse aqui é o ponto. E para mim o mais impressionante de O Preço da Desonra e de O Novo Preço da Desonra, falando mais especificamente desse quadrinho aqui, é como é que o Hiroshi Hirata parte da mesma premissa, ou melhor, da mesma instituição, que é essa cobrança da promissória, e ele não se repete, gente. Isso aqui não soa repetitivo. As histórias, assim, cara, cada história é diferente da outra. Para mim não tem história ruim nesse volume, para mim todas as histórias são interessantes. E todas elas acabam lidando com a tensão entre a honra e o dinheiro. Vamos tentar entender isso. Alguém pediu que a vida fosse poupada e ofereceu dinheiro para isso.
Só que isso para um guerreiro, para uma cultura guerreira, é uma atitude de desonra, né? A pessoa suplicou pela própria vida, assim. Então, anos depois, essa pessoa pode não querer não só não pagar, mas não querer que isso venha a público, que venha a público que um dia ela implorou pela própria vida. E, às vezes, a própria família não quer que venha a público. A família não quer que exista essa desonra no nome da própria família. E, cara, isso é muito interessante, porque, gente, a honra é algo que está muito relacionado, como conceito, à questão da imagem pública. Como assim? Há uma imagem que é tida como admirável, uma imagem que é ligada a certas posições sociais. Aqui se fala muito do Bushi, que seria o guerreiro, o samurai. Existiriam comportamentos que seriam os comportamentos dignos das pessoas que estão nesse segmento social. E romper com esses comportamentos, agir de modo diferente desses comportamentos, é tido como vergonhoso. Ao menos é mais vergonhoso, não às vezes romper com esses comportamentos, né? Mas que as pessoas saibam que isso foi feito, né? E, gente, essa situação do medo da desonra, ela gera situações terríveis nas histórias aqui. Há, por exemplo, a história de dois filhos que eles vão desejar matar o pai senil, que no passado assinou a promissória de vida. Eles estão dispostos a lutar com o tomador de promissórias, perder a própria vida, mas antes disso matarão o próprio pai, para que não tenha pontas soltas e o nome da família seja preservado. Repara, o nome da família é mais importante que as pessoas. Aqui, minha gente, o seppuku, que é aquilo que a gente ficou conhecido mais popularmente como harakiri, que é aquele suicídio, é muito comum. As pessoas dão a vida e morrem muitas vezes aqui. Isso aqui, acho que eu devo ter falado isso no vídeo sobre o preço da desonra. Cara, faz a gente lembrar muito de um conceito do Durkheim, que é um sociólogo, que é o conceito de suicídio altruísta, que é quando uma pessoa ela morre em nome dos valores do grupo. Ela dá a vida pelos valores do grupo. Há certos valores que ela prefere morrer a trair aqueles valores, né? A honra é muito isso, né? A desonra seria a morte social. Trair os valores do grupo seria estar em desonra, seria ter a morte social. Então as pessoas preferem a morte física do que a morte social. E é interessante que todas as histórias, elas giram em torno desse tema da percepção pública da imagem, mas também do confronto entre a honra e o dinheiro, entre a honra e as condições econômicas. Isso aparece aqui, a honra e a cobiça. Gente, toda essa situação, esse código, ele vai estar presente em certos costumes e situações e posturas, essa palavra, da cultura japonesa, a situação do dar a vida, da percepção pública, da honra. Vão estar presentes certos costumes e posturas da cultura japonesa que vão levar a situações como a dos kamikazes, por exemplo. Isso só tem na cultura japonesa? Não. Essa questão da percepção pública da honra, ela costuma existir em sociedades estamentais. Estamento, diferente de classe, é um marcador de desigualdade social, né? Eles vão pensar assim. Um estamento é um grupo social específico que a pessoa nasce nele e morre nele. Então a mobilidade social na sociedade estamental é muito baixa, né? E normalmente o estamento está ligado a prestígio. Pense as castas indianas. Certas castas, elas têm certo prestígio, a elas é esperado certo comportamento. E as sociedades estamentais, elas têm isso, né? Dos membros de certa classe, de certo estamento, são esperados certos comportamentos. Pense a noção dos nobres, por exemplo, na própria Europa medieval. Então, ser desonra, perder a honra, ser visto como desonrado, né? Isso não é só da cultura japonesa, é de outras culturas, mas aqui o Hiroshi Hirata, é claro, está trabalhando na cultura japonesa, né? E pensando isso, né? Como é que a morte social
ela é mais importante para essas pessoas que a morte física. E esse tema da honra e da desonra, ele é muito bem trabalhado aqui, é muito bem trabalhado mesmo. Como eu disse, para mim não tem história ruim. O Hirata, ele tem um domínio muito grande dessa cultura e das mitologias em torno dos samurais. E é isso que permite a ele ser ao mesmo tempo constante no tema, mas versátil nas histórias. As histórias são bem violentas, eu devo ter mostrado alguma aqui, alguma cena mais violenta aqui. Quase todas elas têm desfecho trágico, exceto uma, e essa uma é interessante, porque fala de um rapaz que ele aprendeu do seu pai, que era um bushi, lá era um guerreiro, um samurai, a ter honra diante dos céus e não diante dos homens. Então era alguém que estava mais ligado aos princípios do que a percepção, a fama. Enfim, nessa história, que não é a fama pública, né, a imagem pública que está em jogo, pelo menos para esse rapaz, está em jogo para outros na história, e ele vai ser até uma força redentora para esses outros, a coisa se resolve a partir de uma lógica que remete mais aos princípios do que a reputação. Enfim, é uma história bem legal. São todas histórias bem contadas. Todas as histórias que estão aqui são bem contadas, são 4 histórias, são 300 e tantas páginas, são 4 histórias muito bem contadas, e a figura do tomador de promissórias, esse guerreiro invencível, ela é quase como se fosse uma força da natureza que serve para desencadear os eventos que vão fazer a gente pensar nessa honra, né? São todas quase que tragédias da honra. Enfim, gente, de uma forma ou de outra, esse quadrinho diz que a dívida será paga. Gibi bom demais. Gostei muito desse novo preço da desonra. O Hiroshi Hirata é muito bom e espero que a tradição que a Pipoca Nankin estabeleceu, ela continue e a gente tenha mais e mais Hiroshi Hirata aqui no Brasil. Enfim, minha gente, é isso. Eu vou lembrar vocês agora daquele jabás, né, do link da Amazon que está na descrição. Caso você fazer alguma compra nessa loja, não esquece do Ministério não. Eu sei que um monte de gente pede e é legítimo, né, a gente ajudar as diversas pessoas. Mas se você pensa em apoiar o canal e ajudar o canal, quando for fazer suas compras na Amazon, quiser dar uma força, entra aqui, usa o link do Ministério, que é isso que dá o sustento material aí do canal, que me permite fazer cada vez mais e melhores vídeos. Enfim, é isso, a gente curte, comenta, compartilha. Já leu esse quadrinho? Já leu esse volume novo, Novo Preço da Desonra? Diz aí, para então por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo.